Para finalizar aquele exercício, a gente tem a tabela de produtos. Essa tabela de produto ela representa a aquisição de um plano de saúde do cliente. Então ele pode adquirir o plano básico, especial ou master. Só que a gente tem o seguinte problema: esse cliente ele pode ir adquirindo esse plano e cancelando ao longo do ciclo que ele tem dentro da clínica. Então ele pode comprar um plano básico, mais para frente ele resolver cancelar esse plano que ele adquiriu e trocar para um plano master ou especial e assim vai. E a gente precisa ter o histórico dessas trocas. Como é uma tabela associativa entre o plano e o cliente, normalmente a gente encontra esse tipo de associação tratando como uma chave composta entre os dois campos, a ID do cliente e o ID do plano, que são as duas chaves primárias das duas tabelas. Aí eu crio as constraints das Fragment Keys e uma chave primária composta, com a ID cliente e a ID plano. Eu fiz aqui a tabela, fiz algumas exceções onde cada um dos clientes comprou um dos planos. Então vou dar um select from produto. Vou dar um ident aqui com o cliente. E com o produto. Com o plano, desculpa. Como eu tenho duas tabelas que o alias, que é o padrão, é o primeiro caractere, coincide, eu vou pegar o primeiro e o segundo, PR e PL. Eu tenho que trocar também PR. O cliente ele tem relação com tabela de pessoa, né, para poder trazer o nome dele. Aqui de novo, né, vou chamar de PR. Eu vou trazer o nome do cliente, o nome do plano, e vamos lá. O Gabriel tem plano básico, a Rafaela tem um plano master, o Claudio tem um básico e a Maria o plano master. Eu trazendo os IDs vai ficar um pouquinho mais fácil de ver. ID cliente. Cliente 1 com 1, 4 com 3, 5 com 1 e 6 com 3. Foram os inserts que eu fiz aqui em cima. Beleza? Como, igual aqui, a chave primária de produto é a combinação entre a coluna de ID cliente e ID plano, o identificador único aqui dentro de produto é a combinação desses dois campos aqui. E isso não pode se repetir. Ou seja, o cliente Gabriel não pode ter um outro plano, outra relação com o plano básico. Por mais que ele possa ter deixado de adquirir o plano básico e voltar a adquirir ele. Vamos pegar aqui. Ele fala que essa chave já existe, que é a combinação desses dois campos, que é é como se na tabela de cliente eu tentasse inserir de novo o cliente 1. Mas como a chave é composta, é a combinação desses dois campos. Mas isso a gente não deseja, a gente quer que eu por exemplo, é um fluxo aceitável eu contratar o plano básico, por algum motivo eu contratar o master por uma enfermidade que eu estou passando no momento e depois voltar para o básico. E com a tabela desse jeito eu não consigo ter essa relação. Então, qual for a forma que a gente pode solucionar isso? Em vez de eu utilizar esses campos como chave primária, eu vou criar o próprio ID do produto, como a gente vem fazendo. Eu vou deixar de utilizar essa chave composta aqui. E aqui dentro eu vou ter tanto a data de criação, e a data de criação é not null, né? Not null. Tanto
a data de exclusão, que é a exclusão lógica que a gente tinha visto na última aula, e ela pode ser nula. Desculpa aí pelo barulho no microfone. Mas beleza, tem a data de criação, a de exclusão. E agora sim, eu poderia muito bem, primeiro eu vou dropar a tabela de produto, né, porque a gente tinha feito as modificações. Beleza. Vou criar a tabela de produto dessa nova maneira e vou fazer as inserções. O valor da mensalidade ele vai reclamar falando que a data de criação não pode ser nula. DT criação e para todos vai ser a data atual. Que é o momento que eu estou fazendo a inserção na tabela. Não. Beleza, fiz essas 4 inserções. Se eu pegar aqui em produto, eu vejo que tem o produto dia de 2, 3, 4 e 5, porque tentei a primeira insert e deu errado, né? Cliente 1 com plano 1, cliente 4 com plano 3 e assim vai. Todos criados agora, mas nenhum tem data de exclusão. Aí nesse cenário, o produto do cliente Gabriel, que tem também o plano básico, ele foi excluído. Se eu vim para cá, tem a data de exclusão preenchida desse cara. Se eu quiser vir aqui e consultar, beleza. Se eu quiser consultar somente os ativos, então isso não, e me retornou somente os ativos. Aí, o Gabriel, a de cliente 1, ele contratou o plano master. O ciclo de desconto foi para 320 e tá inserindo ele agora. Beleza. Se eu vir aqui em produtos, eu tenho mais uma relação de 1, na verdade é 1 com 3. Beleza, 320. Depois ele cancelou esse também. Vou criar um aqui. Plano 3. Cancelou esse registro. Beleza. E depois ele voltou a ter um plano 1 de novo. Ele conseguiu voltar e conseguiu um descontinho. Foi para 172. Beleza. Aqui de novo eu tenho a relação do cliente do Gabriel com o plano 1. Só que agora ele abriu depois de ter cancelado esses últimos 2. Então se eu pegar todos os ativos, hoje é o Gabriel com o plano básico de novo. Se tivesse pego naquele momento, só vou preencher isso aqui com a data atual. Beleza. Deixa eu pegar aqui em produto. Tá só como leitura. Só fechar, dar um refresh no esquema. Salvar. Agora o único ativo que o cliente Gabriel tem é o 3. Então se eu vim aqui consultar, já trocou pro master. Então com isso eu tenho um controle dos produtos e do histórico. Nesse caso aqui eu forcei muito, né? Eu troquei as datas aqui e acabei quebrando um pouco do histórico. Salvando aqui e ordenando pela data de exclusão. Eu tenho o histórico, ó. O cliente Gabriel, ele passou pelo plano hoje às 9, às 9h09 e às 9h10 ele cancelou. Às 9h11 ele abriu o plano master e às 9h11 mesmo ele cancelou. E às 9h11, depois de ter cancelado esse cara aqui, ele criou de novo o plano básico.
Então, nessas datas aqui, eu tenho um histórico do que o Gabriel teve de aquisição de produtos, daqueles que foram criados e cancelados. Então, com a tabela de produto, além de ter essa relação, tem um histórico desses caras e tem como saber qual que está ativo, trazendo só uma linha pro Gabriel. Beleza? Então, essa daqui foi a relação de produto. E eu acho que aqui a gente encerra aquele exercício. O R-diagrama tem a relação entre cliente e plano. O cliente tem a data de exclusão. E aqui dentro do cliente tem as informações. R-diagrama aqui certinho. O cliente tem um e-mail, vários telefones, a pessoa, o produto e o endereço. O que a gente poderia fazer é criar uma data de criação também em cliente, para eu ter o mesmo histórico do que de produto. Porque um cliente ele pode ter sido cancelado da clínica e depois voltar novamente. Uma relação, por exemplo, do Gabriel. Mas isso a gente vai tratar da mesma maneira que o histórico em produto. Mas isso eu deixo para vocês para ir praticando como exercício. Mas do que a gente tinha da clínica aqui, a gente terminou o exercício e a gente já viu as relações 1 para N, 1 para 1 e agora o N para N. Então, o N para N com chave composta e criando uma chave com Big Siri aqui também para poder trabalhar. Até porque uma chave composta, se a gente fosse trabalhar com outras entidades aqui dentro, eu teria que ir criando outras chaves e para levar ela como uma chave estrangeira, por exemplo, se eu fosse levar o produto para uma cesta de compra, aí eu já teria que levar as duas chaves compostas juntas, como uma chave estrangeira. E isso aumentando a complexidade. Então, criando sempre a chave primária, a intenção é que deixe o banco mais simples e deixou o nosso controle aqui melhor para a gente manipular com as regras de negócio. Deixou mais flexível aqui. Então é isso. Acho que essa última aula aí de SQL. Depois eu posso reforçar algumas coisas como outros métodos aqui de agrupamento para a gente poder fazer alguns outros exercícios aí. Certo? Então fico por aqui. Até mais.